Boa tarde, meus irmãos. Não sou eu que vou pregar, tá? Eu só quero fazer um anúncio para vocês. Voy a hacer un anuncio para usted. Muito bem. Espero que algum dia eu esteja pregando na Venezuela e ele me traduzindo, né? Con certeza. Mas, por enquanto, o anúncio, pessoal, é que logo após o programa aqui, nós vamos ter um passeio pelo Campus 2 para vocês conhecerem a nossa indústria, as nossas plantações, o bananal, todo o trabalho que nós temos realizado fora do campus aqui do IAG, certo? Então vai ser logo após essa mensagem. Ali embaixo nós já vamos sair daqui direto para lá. Os irmãos que quiserem ir, nós estamos na seguinte condição: nós não conseguimos levar todos, porque não temos veículos para levar todo mundo. Então, se aqueles que forem puderem disponibilizar o seu carro para ir, nós agradeceríamos e poderíamos fazer esse passeio todos juntos, certo? Se você também puder dar carona para alguém que não tenha veículo, que veio de ônibus, vai ser muito bom também para que nós levemos todo mundo que quiser ir conhecer, tá bom? Então, era isso que eu queria falar para vocês, e agora continuamos com a mensagem. Muy bien, mis hermanos. Muito bem, irmãos. Tenemos ahora la oportunidad de presentar nuestra última presentación. Agora temos a oportunidade de apresentar nossa última mensagem. Quiero decir que mi corazón está feliz de haber compartido con ustedes durante todo este tiempo. Eu quero dizer que o meu coração está feliz de ter compartilhado com vocês por todo esse tempo. Bendigo y alabo el nombre del Señor por su presencia en este lugar. Eu bendigo e louvo o nome do Senhor pela presença dele nesse lugar. Y por cada uno de ustedes que han venido de lejos, de diferentes partes, a oír estos mensajes. E cada de vocês também que veio de longe para poder ouvir essas mensagens. Alabado sea el nombre del Señor. Louvado seja o nome do Senhor. En esta última presentación, nosotros vamos a tratar de ser bien prácticos, Nessa última apresentação, nós vamos tentar ser bem práticos, sin dejar de fundamentar nuestra practicidad en la palabra de Dios. sem deixar de fundamentar a nossa prática na palavra de Deus. Pero vamos a tratar de que usted pueda llevarse no una fórmula, Mas nós vamos tratar de que você leve não uma fórmula, sino una experiencia de vida para su día a día. mas sim uma experiência de vida para o seu dia a dia. Así que vamos a pedirle al Señor que nos muestre su voluntad santa y perfecta para nosotros, Então vamos pedir ao Senhor que nos mostre sua vontade santa e perfeita para nós, que lo haga a través de su palabra. e que o faça através de sua palavra. Vamos ahora. Vamos orar. Nuestro Padre santísimo y bendito Señor, Nosso Pai santo e bendito Senhor, es en el nombre de Jesucristo que nos atrevemos a estar delante de ti, Señor. é em nome de Jesus Cristo que nos atrevemos a estar diante de Ti, Senhor. Y ante tu presencia, Santo Señor, E diante da Sua presença, Santo Senhor, nosotros te pedimos que por favor, de manera práctica, nós te pedimos, por favor, que de maneira prática nos muestres nos cómo, mostres cómo permanecer en comunión con Cristo. como permanecer em comunhão com Cristo. Danos por favor a Cristo, Señor. Dá-nos, por favor, a Cristo, Senhor. Que Cristo sea para nosotros todo en todo. Que Cristo seja para nós tudo em tudo. De manera constante, Señor. De maneira constante, Senhor. De manera diaria. De maneira diária. Hora tras hora, Padre. Hora após hora, Pai. Que Cristo pueda morar en nosotros. Que Cristo possa morar em nós. Y nosotros podamos permanecer en él, E nós Señor. permaneçamos nele, Senhor. Reprende cualquier influencia de Satanás de este lugar. Repreende qualquer influência de Satanás deste lugar. Saca toda distracción en este momento, Tira Señor. toda distração nesse momento, Senhor. Y preséntanos a Cristo, E nos apresenta a Cristo, lleno de gloria y poder, cheio de glória e poder, dispuesto a ayudarnos, disposto a nos ajudar, dispuesto a acompañarnos, disposto a nos acompanhar, en el nombre de Jesús. no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo número 12. Vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus capítulo 12. El capítulo número 11 de Hebreos
O capítulo 11 de Hebreus, como muchas personas aquí quizá ya conocerán, como muitas pessoas aqui talvez já conheçam, nos habla acerca de la fe y aquello en lo que esto consiste. nos falam do que é a fé e do que consiste a fé. Y en el capítulo número 12, No capítulo 12, los primeros os versículos, primeiros versos, la palabra de Dios nos va a enseñar cómo ejercerla, cómo sostenerla, a palavra de Deus vai nos ensinar como exercê-la, como sustentá-la, de manera bien práctica. de maneira bem prática. A lo largo del libro de Hebreos, Ao longo do livro de Hebreus, por ejemplo, en Por el ejemplo, capítulo número 3, versículo 1, no capítulo 3, verso 1, capítulo número 4, desde el versículo 14, no capítulo 4, desde o verso 14, Hebreos nos ha indicado la importancia de considerar a Jesús, Hebreus tem nos trazido a importância de considerar a Jesus, la importancia de sostener el pensamiento en Cristo. a importância de sustentar o pensamento em Cristo. Y Hebreos capítulo número 12, E Hebreus capítulo 12, ya hacia la conclusión del libro, indo já para a conclusão do livro, el autor nos recomienda lo siguiente. o autor nos recomenda o seguinte: Por tanto, portanto, nosotros también, nós também, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, esos testigos essas testemunhas son todos los personajes que en el capítulo número 11 encarnan y viven lo que es la fe. são todos os personagens que no capítulo 11 encarnam e vivem o que é a fé. Así que en el capítulo número 12 ellos son llamados como testigos en derredor nuestro. Então no capítulo 12 eles são chamados testemunhas ao nosso redor. Y dice el texto lo siguiente: E diz o seguinte o texto: teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, tendo ao redor nosso tão grande nuvem de testemunhas, despojémonos de todo peso deixemos todo o embaraço y del pecado que nos asedia. e o pecado que de tão perto nos rodeia. Nota esto, mis queridos hermanos. Notem isso, meus queridos irmãos. Esta imagen del pecado que asedia, Essa imagem do pecado que assedia, esta imagen del pecado que puede retrasar el avance, essa imagem do pecado que pode atrasar o avanço, se compara, por ejemplo, con la imagen del pecado que aparece en Génesis capítulo número é 4, comparada com a imagem do pecado que está em Gênesis 4, cuando Dios le habla a Caín y quando le Deus dice: fala com Caim e diz: Caín, ¿por qué Caín, se ha demudado tu rostro? por que o seu rosto está mudado? Si bien hicieres, Se você fizer o bem, no será acepto, no serás reconocido, você não será aceito, não será reconhecido. pero si hicieres mal, Mas se você fizer o mal, el pecado está a la o puerta. pecado está à porta. Y la palabra hebrea que se utiliza para traducir el pecado está a la E a puerta palavra hebraica para traduzir o pecado está à porta quiere decir que el pecado es como si fuese, atención, esto es una imagen, es una forma de expresión metafórica. Essa é uma forma de expressão metafórica, uma imagem. Como si el pecado fuese un animal salvaje esperando que salga la persona de la puerta Como se para o pecado devorarlo. fosse um animal selvagem esperando que a pessoa saia da porta para devorá-lo. Y Dios le dijo a Caín en Génesis 4, E Deus disse a Caim em Gênesis 4: con todo, contudo, a ti será su deseo, sobre você será o seu desejo, y tú e você te enseñorearás de él. se assenhoreará dele. Nota esto. Olhem isso. Desde Génesis capítulo número 4, Dios le prometió a Caín que si él hacía el bien, Desde Gênesis capítulo 4, Deus prometeu para Caim que se ele fizesse o bem,
Y en el contexto hacer el bien lo que significa sencillamente es acercarse a Dios, E nesse conceito, fazer o bem significa justamente se aproximar de Deus, aceptando y creyendo lo que Dios había mandado. aceitando e crendo o que Ele havia mandado. Es decir, acercarse a Dios por la fe en Ou el seja, sacrificio. se aproximar de Deus pela fé no sacrifício. Acercarse a Dios por la fe en la sangre del Hijo. Se aproximar de Deus pela fé no sangue do Filho. Si bien hiciereis, Se fizeres bem, entonces Caín podía enseñorearse del pecado. então Caim poderia se ensenhorear do pecado. Y no al revés. E não o contrário. No el pecado enseñorearse de Caín. Não o pecado ser o senhor de Caim. Dios le prometió que si él aceptaba la sangre bendita de la Deus intercesión, prometeu que se ele aceitasse o sangue bendito da expiação, entonces él se enseñorearía sobre el pecado. e ele se ensenhorearia sobre o pecado. Imagínense, Imaginem isso. está hablando acerca del primer descendiente de Adán. Está falando sobre o primeiro descendente de Adão. ¿Alguna vez usted ya escuchó que nosotros somos descendientes de Adán? Alguma vez você já escutou que nós somos descendentes de Adão? Y como Adán cayó, nosotros hemos heredado de él. E como Adão caiu, nós herdamos dele? Yo pregunto, Eu pergunto, ¿hay alguna persona que haya heredado más de Adán que su primer hijo? tem alguém que herdou mais de Adão do que seu primeiro filho? ¿Cuándo la ley de la herencia es más fuerte? Quando a lei da herança é mais forte? ¿De una generación a la otra? De uma geração para outra? ¿O de una generación a la millonésima Ou de generación? uma geração até a milionésima geração? ¿Cuándo la ley de la herencia es más fuerte? Quando a lei da hereditariedade é mais forte? De una generación a la otra. De uma geração para outra. Así que si existe algún ser humano en la tierra Então, se existe um ser humano na Terra que tomó algo de herencia de Adán, que tomou alguma coisa de herança de Adão, ese es Caín. esse foi Caim. A ese hombre A esse homem, Dios le prometió Deus prometeu que si creía, que se ele cresce, él se enseñorearía del pecado. ele se ensenhoraria do pecado. No al revés. E não o contrário. Desde Génesis 4 Desde Gênesis 4, es una promesa de Dios para la humanidad, é uma promessa de Deus para a humanidade. aún para la descendencia caída de Adán. Ainda para a descendência caída de Adão. Y aquí la epístola a los hebreos nos dice, despojémonos de todo peso E aqui a Epístola aos Hebreus nos diz: despojemos-nos de todo peso y del pecado que nos asedia, e do pecado que nos assedia. del pecado que impide el avance, O pecado que impede que que avancemos, retarda el crecimiento. que retarda o crescimento. Él dice, despojémonos. Ele diz: limpemo-nos. Alguien podría decir, no podemos despojarnos del Alguém pecado, poderia dizer: nós não podemos nos despojar do pecado, porque el pecado vive en nosotros. porque o pecado vive em nós. Pero desde Génesis 4 Mas desde Gênesis 4 hasta Hebreos 12 até Hebreus y hasta el 12 fin de la e Biblia, até o fim da Bíblia, Dios promete Deus promete poder para enseñorearse del pecado. poder para ensenhorear-se do pecado. Y aquí en Génesis 2 y aquí en Hebreos 12 se nos dice E aqui em Hebreus 12 nos diz que hay una forma de despojarse de él, que existe uma forma de se despojar dele, para avanzar la carrera que tenemos por delante. para avançar na corrida que temos pela frente. ¿Cuál es esa forma? Qual é essa forma? Atención, Atenção, esta es una de las más importantes preguntas essa é uma das perguntas mais importantes que usted tiene que responder en su vida individual. que você tem que responder na sua vida individual. ¿Cómo usted va a lograr despojarse del pecado que quiere evitar su avance? Como você vai se despojar do pecado que quer evitar o seu avanço? ¿Cómo? Como? Durante muchos años Durante muitos anos de historia de las religiones de história das religiões y del cristianismo, e do cristianismo, los hombres han intentado crear un método, os homens têm tentado criar um método, crear una fórmula criar uma fórmula para despojarse del pecado. para se despojar do pecado. Recuerde, por ejemplo, a Lutero, Lembrem-se, por exemplo, de Lutero, que laceraba sus espaldas, que ele batia nas suas costas, que se había encerrado en su claustro, que se trancava no claustro, tratando de liberarse de la impureza de su alma. tentando se livrar da impureza da sua alma. En la historia del cristianismo existió un monje Na história do cristianismo existiu um monge que construyó una torre bien alta que construiu uma torre bem alta y en la cima de la torre un lugar para vivir. e no topo da torre um lugar para viver. Y sus discípulos le subían el alimento E os seus discípulos subiam o alimento para ele, para tratar de vivir puro, para ele tentar viver puro, aislado de todo contacto. separado de todo contato.
Y probablemente en su experiencia E no provavelmente sea na sua experiência construir una torre não seja construir uma torre o lacerarse, ou se golpear, pero probablemente usted ha sido tentado de crear una fórmula. mas você provavelmente já tentou criar uma fórmula. Quizá levantarse a una hora específica de la mañana. Talvez levantar uma hora específica da manhã. Quizá leer cierta cantidad de texto Talvez tentar ler certa quantidade de textos. o del espíritu de profecía Ou do espírito de o de profecia. la Biblia Ou da Bíblia. o cualquier otro ejercicio. Ou qualquer outro exercício. Quizá pueda ser tomar un jugo de plantas verdes más Talvez seja tomar um suco mais de plantas verdes. o un té de hierbas traídas del Himalaya, Ou um chá de ervas trazidas do Himalaia. lo que sea. O que seja. Pero atención, Mas atenção. la Biblia A nos Bíblia dice nos diz cómo despojarnos del pecado. como nos despojar do pecado. Y no hace una lista para E ela nosotros. não faz uma lista para Nos nós. dice solamente una cosa. Ela diz somente uma coisa. Hebreos 12, Hebreus 12, versículo número 2. verso 2. Aquí está. Aqui está. El secreto para correr la carrera que tenemos por delante. O segredo para correr a carreira que temos pela frente. Con paciencia, Com paciência, con firmeza com firmeza y con éxito. e com êxito. ¿Cuál es esa fórmula? Qual é essa fórmula? No hay fórmula, Não tem fórmula. hay solamente una forma. Há somente uma fórmula. Puestos los ojos en Jesús, Olhando para Jesus, el autor y consumador de la fe. autor e consumador de nossa fé. Ahora mira lo que dice el pasaje. Agora olhem o que diz a passagem. Puestos los ojos en Jesús. Postos os olhos em Jesus. ¿Y quién es Jesús E según quem é el Jesus pasaje? segundo a passagem? Él es el autor Ele y é o consumador de la autor e fe. consumador da fé. El autor de la fe porque él creyó en su Padre. O autor da fé porque ele creu no seu Pai. Jesús tuvo fe en su Padre. Jesus teve fé em seu Pai. Y lo vamos a ver. E nós vamos vê-lo. El texto va a decir que por el gozo puesto delante de O él, texto vai dizer que, pelo gozo posto diante dele, sufrió la cruz. ele sofreu a cruz. Pero Cristo no veía Mas Cristo não via su salida del sepulcro a saída do sepulcro como quien veía el futuro. como quem visse o futuro. Cristo decidió aferrarse a las evidencias del amor de su Padre, Jesus decidiu se apegar às evidências do amor do Pai, aunque las tinieblas cubrieran el rostro de Dios cuando Él estaba en la cruz. mesmo que as trevas cobrissem o rosto de Deus quando ele estava na cruz. Aunque no podía tener comunión visible con su Padre. Mesmo que ele não podia ter comunhão visível com seu Pai, Y la luz del cielo no brillaba sobre Él en la cruz, e a luz do céu não brilhava sobre ele na cruz, sino que las tinieblas cubrieron toda la faz de la tierra. mas as trevas cobriram toda a face da terra. Él confió en las evidencias que antes tuviese del carácter de su Padre. Ele confiou nas evidências que teve anteriormente do caráter do seu Pai. Y aferrándose a lo que estaba E se escrito, apegando ao que estava escrito, Él confió su último aliento al cuidado del Padre. ele confiou seu último suspiro ao cuidado do Pai. Aunque pensase Mesmo que que pensasse el pecado fuese tan ofensivo que a o Dios, pecado era tão ofensivo para Deus, que existía la posibilidad de no salir nunca del que sepulcro. existia a possibilidade de ele nunca sair do sepulcro. Aún así, Mesmo assim, Cristo se aferró a las evidencias del carácter de su Padre Cristo se apegou às evidências do caráter de seu Pai y confió su vida al Dios de e los confiou a cielos. sua vida ao Deus do céu. Por la fe, Pela fé, Jesús venció. Jesus venceu. Él creyó, Ele creu, Él esperó, ele esperou, Él confió en su Padre. ele confiou no seu Pai, Confió en su Padre en el desierto, confiou no seu Pai no deserto, esperando que su Padre enviase ángeles para servirle. esperando que seu Pai enviasse anjos para servi-lo. Prefirió morir de hambre Preferiu morrer de fome que actuar en beneficio propio convirtiendo las piedras en pan. do que atuar em benefício próprio convertendo pedras em pão. Y así demostró E assim ele mostrou que es peor calamidad que é uma pior calamidade sufrir lo que venga sofrer o que vier que apartarse en un punto do que se apartar em de um la ponto voluntad de Dios. da vontade de Deus. Él creyó, Ele creu, Él confió ele confiou y sin ver el futuro, e sem ver o futuro, Él dependió enteramente del ele Padre dependeu inteiramente do Pai, hasta su último aliento en la até o cruz. último suspiro na cruz. Él ejerció fe, Ele exerceu fé. Él creyó en su Padre, Ele creu no seu Pai, creyó en sus promesas creu nas suas promessas y teniendo una e mente tendo uma mente que necesitaba ser formada que necessitava ser formada por las mismas leyes físico-químicas pelas mesmas leis físico-químicas que toda mente es formada, que toda a mente é formada, aprendió en las rodillas
rodillas de su madre la escritura. aprendeu aos joelhos de sua mãe a escritura, Y allí cuando fue tentado, e ali, quando ele foi tentado, Cristo se aferró ele se apegou a lo único que él tenía, así como nosotros. à única coisa que ele tinha, assim como nós. Escrito está, Está escrito, dijo a Satanás. disse ele a Satanás. Él creyó, Ele creu, él ejerció fe. ele exerceu fé. Así que cuando la Biblia lo llama el autor de la fe, Então, quando a Bíblia chama ele de o autor da fé, no es igual a cuando la Biblia lo llama el creador del mundo. não é igual quando a Bíblia diz que ele é o criador do mundo. No es que él habló y la fe existió. Não é que ele falou e a fé existiu. La fe de Jesús existe A fé de Jesus existe porque él creyó en su porque Padre. ele creu no seu Pai. Él es el autor de la fe. Ele é o autor da fé. Porque él puso su firma, su experiencia, Porque su ele pôs sello. a sua assinatura, seu selo, sua experiência, Cuando él creyó en su quando Padre. ele creu no seu Pai. Pero él no solamente es el autor de la fe. Mas ele não é só o autor da fé. Él es el consumador de Ele la também fe. é o consumador da fé. Y literalmente eso significa que él es el perfeccionador de la fe. Isso significa literalmente que ele é o aperfeiçoador da fé. Lo que Cristo hace por nosotros O que es, Cristo faz por nós é, si él es el autor de la fe, se ele é o autor da fé, entonces la fe con la cual él te pide creer en él, então a fé com a qual ele te pede que creias nele, él mismo te la da. ele mesmo te dá ela. Hasta la fe con la que él te pide creer en él Até com a fé que ele pede para você crer nele, es un don de él para ti. é um dom dele para você. No creas que la fe que tú puedas tener en él Não acredite que a fé que você possa ter nele nace de manera natural en tu corazón. nasce de maneira natural no seu coração. La fe con la que crees en Cristo A fé com a qual você crê em Cristo también proviene de Cristo. também vem de Cristo. Él da la fe. Ele dá a La fé. fe es un don de él. A fé é um dom Y dele. cuando lo aceptas y lo recibes E quando você o aceita e o recebe y permaneces con los ojos en él, e permanece com os olhos nele, él hace perfeccionar la fe. ele faz aperfeiçoar La a fé. hace crecer. Ele a faz crescer. Hace que conozcas el poder de su palabra. Faz que conheças o poder de sua palavra. Hace que experimentes el poder de esperar en su palabra. Faz que você experimente o poder de esperar em sua Y palavra. así te hace crecer en la fe E assim ele te faz crescer na fé, hasta que tienes la mente de Cristo. até que você tenha a mente de Cristo. El apóstol Pablo O dijo, apóstolo Paulo disse: mas nosotros tenemos la mente de mas Cristo. nós temos a mente de Cristo. Cristo es el autor y perfeccionador de la fe. Cristo é o autor e consumador da fé. Assim que- Aperfeiçoador da fé. Así que el texto te dice cómo podemos despojarnos del pecado. Então o texto diz como podemos nos despojar do pecado. No es por ninguna otra fórmula. Não é por nenhuma outra fórmula. Por la fe ponemos los ojos en Jesús. Pela fé colocamos os olhos em Jesus. Y mientras contemplamos a Jesús, E enquanto contemplamos a Jesus, el que es el autor de la fe, que é o autor da fé, la perfecciona, aperfeiçoa. la fortalece. Ele a fortalece. Dependemos más de él, Dependemos mais dele, lo conocemos más, conhecemos mais, nos aferramos más, nos apegamos mais, contemplamos la hermosura de su carácter contemplamos a formosura do seu y caráter somos transformados a su imagen. e somos transformados à sua imagem. Ahora, ¿cómo podemos ver a Jesús? Agora, como podemos ver a Jesus? ¿Recuerdas cuando Jesús y Nicodemo se encontraron? Se lembram quando Jesus e Nicodemos se encontraram? Y Jesús le dijo a Nicodemo, mira Nicodemo, E Jesus disse para Nicodemos: olha, Nicodemos, tienes que nacer de nuevo. você tem que nascer de novo. Jesús no le estaba diciendo a Nicodemo principalmente Jesus não estava dizendo principalmente para y Nicodemos primariamente, e primariamente bautízate. batizar-se. No. Não. Jesús le estaba enseñando a Nicodemo Jesus cómo, estava ensinando para Nicodemos cómo comienza la vida de Dios en el hombre. como começa a vida de Deus no homem. La vida que viene de lo alto A vida que vem do alto para vivificar tu vida. para vivificar sua vida. Para liberarte de la muerte, de los vicios, de los pecados y de las pasiones. Para te livrar do vício, da paixão, da morte. Jesús quería enseñarle a Nicodemo cómo ser regenerado. Jesus queria ensinar a Nicodemos como ser regenerado. Cómo nacer de nuevo por Como el nascer poder de novo pelo poder de lo alto. do alto. ¿Y cuál fue el secreto que Jesús le dijo a Nicodemo? E qual foi o segredo que Jesus disse para Nicodemos? En Juan 3, versículo 9, Nicodemo dice, ¿cómo puede hacerse esto? Em João 3,9, Nicodemos diz: como pode ser isso? En otras palabras, ¿cómo puedo tener la vida que viene de lo alto? Em outras palavras, como posso ter a vida que vem do alto? ¿Cómo puedo nacer de nuevo, Señor? Como posso nascer de novo, Senhor? Y Jesús le E responde, Jesus responde: no en el versículo 10, não no verso 10, ni en el 11, nem no 11, ni en el 12, nem no 12, ni en el 13, nem no 13. le responde en el 14. Ele não responde no Y 14. Jesús le dice en Juan 3, 14, E Jesus diz em João 3,14:
la misma y exacta cosa de Hebreos 12:2. A mesma coisa exatamente que está em Hebreus 12:2. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, Como Moisés levantou a serpente no deserto, así es necesario assim é necessário que el Hijo del Hombre sea levantado, que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquel que crea en él para que todo aquele que nele crê no se pierda, não pereça, mas tenga vida eterna. mas tenha vida eterna. ¿Cómo puedes ver a Cristo en su cruz? Como podes ver a Cristo em sua cruz? Para que la vida del cielo Para que a vida do céu vivifique tu vida. vivifique sua vida. ¿Cómo puedes verlo? Como pode? Mis hermanos, Meus irmãos, no hay ningún secreto, não tem nenhum segredo. no hay ninguna mística. Não é nada místico. Jesús, Jesus, desde el principio del Evangelio de Juan, desde o começo do Evangelho de João, se dice que Él era en el principio la palabra de Dios. diz ali que ele era no princípio a palavra de Deus. Y durante todo su ministerio, E durante todo o seu ministério, Jesús estuvo enseñando el valor Jesus esteve ensinando o valor de la palabra de Dios da palavra de Deus para tener comunión con Él. para ter comunhão com ele. Piensa, por ejemplo, en lo que ocurrió cuando Jesús se encuentra en las bodas de Caná. Pensa, por exemplo, no que aconteceu quando Jesus está nas bodas de Caná. Se acaba el jugo de uvas. Acaba o suco das uvas, La madre de Jesús dice, hagan todo lo que Él diga. a mãe de Jesus fala, façam tudo o que ele diz. Jesús sencillamente dice, llenen las tinajas de agua, Jesus simplesmente diz, encham as garrafas de água, saquen de allí tirem dali y llévenla al maestresala. e levem para o mestre-sala. Los discípulos sencillamente siguen la voz de Cristo, Os discípulos só obedecem à voz de Cristo, las palabras de Cristo, as palavras de y Cristo, cuando el maestresala prueba lo que se supone que era agua, e quando o mestre-sala experimenta aquilo que achavam que era água, es el mejor vino que alguna vez él había era o probado. melhor vinho que alguém poderia ter provado. El secreto está en la palabra de O Jesús. segredo está na palavra de Jesus. Piensa, por ejemplo, en Juan capítulo número 4. Pensa, por exemplo, em João capítulo 4. Jesús se encuentra con, con un noble Jesus se encontra com um nobre que le dice, Señor, que lhe diz, Senhor, ven y sana a mi hijo antes que muera. vem e cura o meu filho antes que morra. ¿Y qué le dice Jesús a ese hombre? E o que Jesus diz para esse homem? Si no viereis señales y prodigios, ¿no creeréis? Se vocês não virem sinais e milagres, não crereis? Y ahora le da una orden. E agora ele dá uma ordem. Vete, Vai, tu hijo vive. o seu filho está vivo. Así que este hombre toma la decisión de creer la palabra de Então Jesús esse homem decide crer na palavra de Jesus. y emprende el camino de viaje de vuelta a su hogar. E ele começa o caminho de volta para o seu lar. Y cuando va llegando a casa, E quando ele está chegando em sus casa, siervos salen o servo dele y sai. le dicen, tu hijo vive, E está dizem, sano. o seu filho vive e está são. Y él dice, ¿a qué hora E ele diz, a que horas comenzó a sanar? começou a sarar? Y los siervos le dicen, E os servos dizem, ayer, ontem, como a esta hora. como mais ou menos tal hora. Y el hombre noble supo E o nobre homem soube que esa era la hora que essa era a mesma hora en la cual Jesús había hablado. que a Jesus havia falado. ¿Te das cuenta del mensaje? Vocês entendem a mensagem? Jesús no tiene que venir a la casa. Jesus não tem que vir até a Él casa. solamente habla. Ele somente fala. Y el que está enfermo sana. E o que está enfermo No se importa sana. dónde esté. Não importa onde ele esteja. Lo que vale es su O palabra. que vale é a sua palavra. Todo el evangelio de Juan es lo mismo. Todo o evangelho de João é a El mesma capítulo coisa. número 5. Capítulo 5. Hay un hombre tendido en el suelo. Tem um homem jogado no chão. 38 años paralítico. 38 anos Jesús paralítico. se acerca y le dice, ¿quieres ser sano? Jesus se aproxima e diz, você quer ser são? Y el hombre le dice, Señor, no tengo quien me meta en el agua. E o homem diz, Senhor, não tem quem me ponha na água. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que Enquanto yo. eu tento ir, alguém vai antes que eu. Y Jesús le dice, E Jesus diz, levántate, levanta-te, toma tu camilla toma a sua cama y camina. e caminha. 38 años paralizado. 38 anos paralisado. Y aparece un hombre que le dice, E aparece um homem que diz, levántate. levanta-te. Pero ni siquiera le da la mano. Mas nem mesmo lhe dá a mão. Ni siquiera baja su cuerpo para cargarlo. Nem sequer abaixa o corpo para carregá-lo. Solo pronuncia su palabra. Só pronuncia a sua palavra. Y el que estaba paralizado E o que estava paralisado creyó en la palabra. creu na palavra. Hubiese podido no creer. Ele poderia não crer. Hubiese podido decir, no, Señor, tú eres un falta de respeto. Ele poderia dizer, Senhor, isso é uma falta de respeito. Yo tengo 38 años paralítico. Eu tenho 38 anos paralítico. Y tú me mandas a caminar, E você me manda caminhar? me das un mandamiento que camine. Você dá um mandamento para que eu caminhe? No puedo obedecer tu Eu não palabra. posso obedecer a sua Soy palavra. paralítico. Eu sou paralítico. Pero no,
Mas não. El hombre creyó en la O homem palabra. creu na Y la palavra. palabra que se E a pronuncia palavra que é pronunciada, da el poder. está nela o Y el poder. que cree en la palabra El que cree en la palabra hace el esfuerzo. faz o esforço. Y apenas hace el esfuerzo, E somente ele faz o la esforço. palabra cumple A el palavra hecho. cumpre La o fato. palabra transforma la realidad. A palavra transforma a realidade. Y el hombre que tenía 38 años E paralítico o homem que estava há 38 anos paralítico comienza a caminar. começa a caminhar. El poder es de la O palabra. poder é da palavra. Y en todo el evangelio, E em todo o evangelho, capítulo número 6, capítulo número 6, Señor, danos a comer de ese pan. Senhor, dá-nos a comer desse El pão. que no come mi carne y bebe mi sangre no tendrá vida eterna. O que não come minha carne e bebe meu sangue não terá vida Pero eterna. ¿cómo podemos comer tu carne y beber tu sangre? Mas como podemos comer sua carne e beber seu sangue? No se escandalicen. Não se escandalizem. La carne para nada aprovecha. A carne não aproveita para nada. Las palabras que yo les he hablado As palavras que eu vos digo son espíritu são espírito y son e vida. são vida. Juan capítulo número 7. João capítulo 7. Jesús está enseñando en el templo. Jesus está ensinando no Los templo. fariseos y la clase gobernante manda a apresarlo. Os fariseus e os governantes mandam pegá-lo. Van los guardianes del templo. Vão os guardas do templo, Regresan con las manos vacías. voltam com as mãos Y vazias. le dicen, ¿qué pasó? E eles perguntam: o que aconteceu? ¿No les mandamos a traer a Jesús? Nós mandamos vocês buscarem Jesus. Y los guardias del templo dicen, E os guardas do templo dizem: jamás hombre alguno habló como ese nunca hombre. nenhum homem falou como esse homem. Su palabra. A sua La palavra. palabra es el A poder. palavra é o poder. Hasta que llegamos al milagro más increíblemente Até que grande. chegamos ao milagre mais incrível. Lázaro está enfermo. Lázaro está Y doente. las hermanas envían un mensaje bien pensado y bien preparado. E depois de alguns dias mandam uma mensagem bem pensada e preparada. Señor, Senhor, Lázaro, Lázaro, a quien amas, a quem o Senhor ama, está enfermo. está doente. Ven. Venha. Y Jesús dice, esta enfermedad no es para E muerte. Jesus diz: essa enfermidade não é para a morte. Queda 2 días, Passam 2 dias. Lázaro muere. Lázaro morre. Así que Jesús comienza su camino de vuelta a Betania. Então Jesus começa o seu caminho para Betânia. Y para el tiempo en que llega a Betania, Lázaro tiene 4 días de muerto. E quando ele chega em Betânia, Lázaro está morto há 4 dias. Las hermanas le dicen a Jesús, As irmãs falam para Jesus: ah, Señor, si hubieses estado aquí. ah, Senhor, se o Senhor tivesse estado aqui. Nuevamente la lección del capítulo 4, ¿ves? Novamente, a lição do capítulo 4. La lección del capítulo 4 era que Jesús no necesitaba ir a la casa. A lição do capítulo 4 é que Jesus não precisava ir até a casa. Solo se necesitaba creer en su palabra. Só era necessário crer na sua palavra. Y ahora le dicen, Jesús, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría E muerto. agora dizem para ele: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Y el Señor dice, ¿dónde lo pusieron? E o Senhor diz: onde o puseram? Vamos allá. Vamos lá. Quiten la piedra. Tirem a pedra. No, Señor. Não, Senhor. Ya tiene 4 días. Já está morto faz 4 dias. Ya huele mal, Señor. Já está fedendo, Senhor. Quiten la piedra. Tirem a pedra. Y Jesús ve hacia el fondo de la sepultura. E Jesus olha para o fundo da sepultura. Escuchen esto. Escutem isso. Usted es un adventista del séptimo día. Você é um adventista do 7º dia. O si no es un adventista del séptimo día, por lo menos conoce que nosotros, los adventistas del séptimo día, Mas se você não é, pelo menos você sabe que nós, adventistas do 7º dia, pensamos que los muertos nada saben. acreditamos que os mortos não sabem de nada. No sienten nada. Não sentem nada. No escuchan nada. Não escutam nada. No aman. Não amam. Su sentimiento, sus pensamientos. Seus sentimentos, seus pensamentos, Todo acaba. tudo acaba. Están muertos. Está morto. Esperando que Jesús vuelva. Esperando que Jesus volte. No hay nada de parte de los muertos debajo del sol. Não tem nada para os mortos debaixo do sol. Los muertos escuchan, Os mortos escutam? no escuchan. Não escutam. Pero Jesús le habla a Lázaro Mas Jesus fala para Lázaro y le dice, e diz: Lázaro, Lázaro, ven fuera. vem para fora. ¿Cómo es que esse hombre, si está muerto, escucha la Como voz é que que le esse dice, homem, Lázaro, ven fuera? como é que esse homem, se está morto, escuta a voz que diz: Lázaro, vem para fora? Si los muertos no escuchan. Se os mortos não escutam. ¿Dónde va el poder para resucitar a Lázaro? De onde vai o poder para ressuscitar Lázaro? En la palabra. Da palavra. ¿Cuánto tiene que esforzarse Lázaro para que esa palabra le dé vida? Quanto se esforçou Lázaro para que essa palavra o ressuscitasse? El hombre está muerto. O homem está morto. ¿Cuánto tiene Lázaro que decir, me voy a esforzar para cumplir la palabra? Quanto Lázaro tem que dizer: eu vou me esforçar para Me voy cumprir a a palavra? esforzar para que la palabra me resucite. Eu vou me esforçar para a palavra me ressuscitar. Ese hombre está muerto, Esse homem está morto, pero tiene contacto con la palabra mas tem o contato com a y palavra la palabra lo e a resucita palavra o ressuscita y se cumple en él. e se cumpre nele. El poder está en la O palabra. poder está na palavra.
Casi se acaba el Evangelio de Juan. Quase acabando o evangelho de João. Jesús está a punto de ir a la cruz. Jesus está a ponto de ir para a Y los cruz. discípulos le preguntan, Señor, E os discípulos perguntam: Senhor, ¿cómo te vas a manifestar a nosotros? como o Senhor vai se manifestar para nós? Juan 14:1 Jesús comienza a decir que Él se va. Em João 14:1, Jesus começa a dizer que ele vai embora. Señor, pero ¿cómo te vas a manifestar a nosotros? Senhor, mas como vai se manifestar para nós? El que me ama, Aquele que me ama mi palabra guardará. guardará minha palavra. Y mi Padre le amará. O meu Pai o amará, Y vendremos a Él e viremos a ele y haremos en Él morada. e faremos nele morada. El poder, O poder, la comunión a comunhão con Cristo com Cristo está en su está palabra. na sua palavra. Y una vez más, E mais uma vez, Jesús dice en Juan 15, Jesus diz em João 15: por la palabra pela palavra que os he hablado, que eu vos falei, vosotros ya estáis limpios. vós já estáis limpos. El que permanece en mí O que permanece em y mim yo en él, e eu nele, permaneced en mí permanecer y em yo en mim vosotros. e eu em Y una vocês. tercera vez, E uma terceira vez: el que si permanecéis en mí se permanecem em mim y mis palabras permanecen en e vosotros, minhas palavras permanecem em vós, tendréis mucho fruto. tereis muito fruto. ¿Cómo podemos ver a Jesús? Como podemos ver a Jesus? No hay un secreto, Não tem segredo. su palabra. A sua palavra. Su palabra llega a la conciencia A sua palavra chega na consciência. y en toda situación E em toda situação, su palabra puede ser recordada. sua palavra pode ser lembrada. Escucha esto, Escutem isso. no es que la palabra va a quedar en la memoria por siempre. Não é que a palavra vá ficar na memória para sempre. La palabra debe venir A palavra deve vir de la memoria da memória a la atención. para a atenção. La atención es una parte minúscula del funcionamiento de la mente humana. A atenção é uma parte minúscula do funcionamento da mente humana. La atención ocupa un punto en toda una gigantesca imagen de sensaciones y estímulos. Ela ocupa um único ponto em toda uma gigantesca imagem de estímulos Te voy a e dar un ejemplo sensações. Um exemplo. y voy a hacer una prueba contigo. E vou fazer um exame com vocês. En este momento, Nesse momento, tu atención a sua atenção está en mis palabras. está nas minhas palavras. Y como tu atención está en mis E palabras, como a sua atenção está nas minhas palavras, tu cerebro se dispensa. o seu cérebro se dispensa. Tu cerebro deja de lado O seu cérebro deixa de lado lo que está sintiendo o que está sentindo, el dedo pequeño de tu pie o izquierdo. dedo pequeno do seu pé esquerdo. Pero ahora ya lo sientes Mas agora você já está sentindo, porque lo pensaste. porque você pensou. La atención se fue para allá A atenção foi para lá y lo sientes. e você sente. Pero cuando me estabas escuchando, Mas enquanto você estava me escutando, no lo sentías. você não sentia. Así trabaja la mente. Assim a mente trabalha. Un montón de estímulos, Um monte de estímulos, un montón de sensaciones monte de sensações son dejadas de lado são deixadas de lado para la atención. para a atenção. ¿No te ha pasado que alguna vez tu esposa o tu esposo te dicen algo y tú puedes jurar que nunca te lo han Já dicho? aconteceu que o seu esposo ou esposa te disse alguma coisa e você pode jurar que ele nunca disse? Mi esposa a veces me dice, Manuel, Minha esposa às vezes me diz: Manuel, es la tercera vez que te pido esto. é a terceira vez que eu te peço isso. Y yo pudiese jurar que es la primera vez en mi vida que estoy escuchando E eu eso. poderia jurar que é a primeira vez na vida que eu estou escutando aquilo. Porque yo sufro de hiperatención. Porque eu sofro de hiperatenção. Cuando yo estoy haciendo una cosa, Quando eu estou fazendo alguma coisa, no puedo hacer una segunda. eu não posso fazer uma segunda. No puedo. Não posso. Me lleno de estrés. Eu me encho de estresse. Me vuelvo loco. Eu fico doido. No puedo hacer dos cosas al Não mismo posso tiempo. fazer duas coisas ao mesmo Yo tempo. soy un hombre de una sola cosa a la vez. Eu sou homem de uma coisa só por vez. Es una deficiencia É uma deficiência emocional, emocional, marital, marital, hogareña, do lar, pero no puedo. mas eu não posso. La atención es una pequeña parte de todo el mundo de sensaciones y estímulos. A atenção é uma pequena parte de todo um mundo de sensações e estímulos. Poner los ojos en Jesús Pôr os olhos em Jesus implica que Cristo, significa que Cristo, por medio de su por palabra, meio da sua palavra, ocupa tu atención. ocupa a sua atenção. Tú piensas constantemente en Cristo. Você pensa constantemente em Cristo. ¿Cómo se hace eso? Como se faz isso? Por medio de su palabra. Por
palabra. meio da sua palavra. Toma su palabra, Tome a sua palavra, lee su palabra, leia a sua palavra, memorizas algún texto, memorize algum texto, luchas con la enseñanza, lutas com o ensinamento, intentas descifrar el significado, tenta decifrar o significado, sales de tu casa, sai da sua casa, trabajas todo el día, trabalha o dia inteiro, pero piensas en aquel versículo. mas você pensa naquele Lo versículo, repites. o repete, Tratas de descifrar más y más de la enseñanza. você tenta decifrar mais e mais o ensinamento. Permites que tu imaginación se espacie en las escenas que leíste. Você permite que sua mente entre nas cenas que você leu, a sua Y por imaginação. medio de tu imaginación E através da y la imaginação, palabra, da palavra, entonces la mente se fija en Cristo. então a mente se fixa em Cristo. Y cuando la mente se pone en Cristo, E quando a mente está fixa em Cristo, Dios entonces atrae nuestra mente como un imán Deus então atrai nossa mente como um imã y permite que la mente sea e purificada permite que a mente seja de purificada cualquier defecto, de qualquer de defeito, cualquier pecado de qualquer acariciado, pecado acariciado, de cualquier deseo, de qualquer de desejo, cualquier pasión. de qualquer paixão. Pensar y sostener la mente en Cristo Pensar e suster a mente em Cristo nos hace vivir en Él. nos faz viver nele. Y eso es exactamente lo que dice Hebreos 12. E é exatamente isso que diz Hebreus 2. Puestos los ojos en Jesús, Postos os olhos em Jesus, el autor y consumador de la fe, o autor e consumador da fé, el cual por el gozo puesto delante de Él. o qual, pelo gozo proposto diante dele, ¿Qué gozo? qual gozo? Isaías 53:11. Isaías 53:11. Verá la aflicción de su alma Verá a aflição da sua alma y quedará e satisfecho. ficará satisfeito. Él vio el gozo posterior a la cruz Ele viu o gozo posterior à cruz, por la fe, pela fé, y entonces, menospreciando el oprobio, e então, desprezando a afronta, sufrió la cruz sofreu a y cruz se sentó a la diestra del trono de e Dios. sentou-se à destra do trono de Deus. Nuevamente, Novamente, versículo 3. verso 3. Considerad. Considerai. ¿Qué significa la palabra considerar? O que significa a palavra considerai? La palabra sidere A palavra en sidere, latín no latim, era cielo. era céu. Considerar significa poner la mirada en las cosas de arriba. Considerar significa colocar a mente nas coisas de cima. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores Considerai aquele que sofreu tal contradição dos pecadores contra sí mismo. contra si mesmo. Poner la mente en Jesús. Colocar a mente em Jesus. Versículo 4. Verso 4. Perdón, versículo 3. Ainda verso 3, melhor. Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Para que não enfraqueçais desfalecendo em vossos ânimos. Pensar en Jesús Pensar em Jesus es mejor é melhor que cualquier ansiolítico, do que qualquer que ansiolítico, cualquier antidepresivo. qualquer antidepressivo. Pensar en Jesús Pensar em Jesus es medicina para el corazón. é remédio para o coração. Es antidepresión. É antidepressivo. Pensar en Cristo. Pensar em Cristo es la solución. é a solução. Necesitas sostener la mente en el Señor. Precisa sustentar a mente no Senhor. Aferrarte a la palabra. Se apegar à palavra. Tener palabra en la mente. Ter a palavra na mente. Repetir palabra. Repetir a palavra. Porque cuando traes la palabra a la mente, Porque quando você traz a palavra à mente, la palabra de Dios transforma la a realidad. palavra de Deus transforma. Ella tiene poder. Ela tem poder. Cuando la palabra de Dios es invocada, Quando ela é invocada, tiene poder para crear una nueva realidad tem poder para criar uma nova realidade delante de ti. diante de ti. La tentación pierde poder. A tentação perde Los poder. deseos y pasiones pierden Os poder. desejos e paixões perdem Cuando la poder palabra habita en la mente quando a palavra habita na y mente. ponemos los ojos en Cristo, E colocamos os olhos em Cristo, nuestro ánimo no se cansa hasta desmayar. nosso ânimo não se cansa até desfalecer. Versículo 4. Verso 4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, Ainda não resististe até o sangue, combatiendo contra el pecado. combatendo contra o pecado. Y ahora voy a leer para ustedes una cita que aparece en El Camino a Cristo, E agora eu vou ler uma citação que está no Caminho a Cristo, capítulo número 8. no capítulo 8. Capítulo número 8 dice así. Diz assim, no capítulo 8. Es la página número 71. É a página 71. No se te olvide nunca esta cita. Não esqueça nunca dessa citação. Cuando pensamos mucho en nosotros mismos, Quando pensamos muito em nós mesmos, nos alejamos de nos Cristo. afastamos de Cristo. ¿Cómo? Como? Cuando pensamos mucho en nosotros mismos, Quando pensamos muito em nós mesmos, nos alejamos de Cristo. nos afastamos de Cristo. La fuente
de toda fortaleza y vida. a fonte de toda a força e vida. Allí está el problema. Ali está o problema. Allí está la tentación. Aí está a tentação. ¿Qué es lo que Satanás va a hacer contigo? O que Satanás vai fazer com você? ¿Qué es lo que él va a intentar lograr? O que ele vai tentar conseguir? Escúchalo. Escutem. Por esto Satanás se esfuerza constantemente por mantener la atención Por isso Satanás se esforça constantemente para manter a atenção apartada del Salvador, afastada do Salvador, a fin de impedir la unión y comunión del alma con Cristo. para impedir a comunhão da alma com Cristo. ¿Y de qué se vale entonces? E para que? De que vale então? De que ele se vale? Valiéndose de los placeres del mundo. Usando os prazeres do mundo, Los cuidados. os cuidados. La casa está sucia. A casa está suja? Satanás se puede valer de eso también. Satanás pode aproveitar isso também. La casa es muy linda. A casa é muito bonita? Necesita mantenimiento. Precisa de manutenção? Muchas diligencias. Muita coisa para fazer? Muchas cosas. Muitas coisinhas? También se va a valer de eso. Ele também vai aproveitar isso. Perplejidades. Perplexidades, Tristezas tristezas de la vida. da vida. Así como de nuestras propias faltas e E imperfecciones. também das nossas próprias faltas e imperfeições. O de las ajenas. Ou das outras, de outras pessoas. Procura desviar nuestra atención Ele procura desviar nossa atenção hacia todas estas cosas para todas essas coisas. o hacia alguna de ellas. Ou para uma delas. No nos dejemos engañar Não nos deixemos enganar por sus maquinaciones. pelas maquinações dele. ¿Dónde está el secreto? Onde está o segredo? Si Satanás consigue Se Satanás consegue apartar tu atención de Cristo, afastar sua atenção de Cristo, habrás perdido toda fuerza y poder você vai ter perdido toda a força e o poder para resistirlo. para resistir a ele. ¿Te das cuenta? Você percebe? La fuerza nunca está en ti A força nunca está em você para que la sientas. para que você sinta ela. La fuerza está en Cristo A força está em Cristo para que le creas para que você creia y dependas de Él. e dependa dele. Cristo en nosotros, Cristo em nós, la esperanza de a gloria, esperança da glória, pero debe permanecer aquí, mas tem que permanecer aqui, en la atención. na atenção. Te voy a contar una historia Vou contar para você uma história y con esta historia nos despedimos. e com essa história nos despedimos. Yo terminé de estudiar teología Eu terminei de estudar teologia en el año 2014. em 2014. Cuando yo fui al seminario de teología, Quando eu fui para o seminário de teologia, yo me sentía tan cerca de Cristo. eu me sentia tão próximo a Cristo. Yo fui a estudiar teología, Eu fui estudar teologia, creyendo que los teólogos estudiaban la Biblia sentados debajo de un árbol, pensando que os teólogos estudavam a Bíblia sentados embaixo de uma árvore, meditando en medio de la naturaleza, meditando no meio da natureza, cantando salmos a Cristo. cantando salmos a Cristo. Y el corazón quedaba lleno de su palabra. E o coração ficava cheio da palavra. Pero no, Mas não. los teólogos tienen que hacer exámenes. Os teólogos têm que fazer provas. Yo tenía que trasnochar. Eu tinha que passar a noite acordado. Tenía exámenes muy difíciles. Tinha exames muito difíceis. Pasaba muchas horas en biblioteca. Passava muitas horas na biblioteca. Muchas horas escribiendo. Ou muitas horas escrevendo. Muchas horas haciendo trabajos. Muitas horas fazendo trabalhos. Y entonces yo creo Então eu creio que yo me enfoqué tanto en las cosas que tenía que cuidar e eu me foquei tanto nas coisas que eu tinha que cuidar que mi atención se apartó de Cristo. que a minha atenção se afastou de Y Cristo. yo puedo confesar, E eu posso confessar, sin vergüenza, sem vergonha, con toda com sinceridad, toda a sinceridade, que yo volví a morir. que eu voltei a morrer. Cuando terminé la facultad, Quando eu terminei a faculdade, tenía las mejores notas de la eu facultad, tinha as melhores notas da faculdade, pero Cristo era alguien extraño para mí. mas Jesus era alguém estranho para mim. Tan extraño era Tão estranho ele era, que cuando fui al primer año de ministerio que quando eu fui pro primeiro ano de a ministério, trabajar con la iglesia, trabalhar com a igreja, tuve que visitar a un orientador de la conducta eu tive que visitar um orientador de conduta, del nivel de depresión y ansiedad que de tenía. nível, por causa do nível de depressão e ansiedade que tinha. Yo sentía que iba a morir Eu sentia que eu ia morrer en medio de la depresión no meio da depressão y la ansiedad. e da ansiedade. Ese mismo año me casé Nesse mesmo ano eu me casei. y 2 años después E 2 anos depois, mi esposa me decía, minha esposa me dizia: si tú eres tan infeliz, se você é tão infeliz, ¿por qué no te vas? por que você não vai embora?
Corrí el año 2017 Passava o ano de 2017 y fui a un campamento. e fui para um acampamento. Yo era el predicador invitado E eu era o pregador convidado. y quien me invitó a predicar al campamento E quem me convidou para pregar no acampamento me dijo, me disse: mira, nosotros queremos una predicación bien espiritual, Olha, nós queremos uma pregação bem espiritual, pero Cristo era un extraño para mí. mas Jesus era um estranho para mim. Pero yo hice un esfuerzo. Mas eu fiz um esforço. Leí el deseado de todas las gentes Li o desejado de todas as nações y preparé un tema e preparei uma pregação. que se llamó Una generación como Juan el Bautista. Eu chamava essa pregação Uma Geração como João Batista. Y yo terminé la predicación diciendo, E eu terminei a pregação dizendo: de la misma manera como Dios preparó el camino para su primera venida, assim como Deus preparou o caminho para a sua primeira vinda, con el levantamiento de un hombre poderoso, levantando um homem poderoso, Dios levantará un grupo de jóvenes al fin del tiempo Deus levantará um grupo de jovens no fim do tempo que repudiarán el pecado que repudiarão o pecado y prepararán el camino para la segunda venida e de prepararão o Cristo. caminho para a segunda vinda de Cristo. Terminó la predicación Terminou a pregação. y yo estaba caminando hacia la cabaña donde estaba E eu fui quedándome. caminhando para o chalé onde eu estava hospedado. Y un muchacho del campamento E um menino ali no acampamento llegó y me tocó la espalda y me dijo, veio, tocou minhas costas e disse: pastor, Pastor, ¿usted cree que habrá una generación que experimente victoria en Cristo? você crê que haverá uma geração que experimentará vitória em Cristo? Y yo le dije, E eu disse: allí en ese momento yo me puse mi vestido de teólogo, naquele momento eu coloquei minha roupa de teólogo, mi chaqueta de teólogo. minha jaqueta de teólogo. Dije, no, E eu disse: não. esa es una aproximación y lectura antropocéntrica de las Isso escrituras. é uma aproximação, uma leitura antropocêntrica das Escrituras. Respondí exactamente como estaba entrenado para Eu responder. respondi exatamente como eu estava treinado para responder. Y ese joven me miró a los ojos y me dijo, E esse jovem olhou para os meus olhos e disse: pastor, entonces usted no cree en lo que predicó. Pastor, então você não acredita no que você pregou? En ese momento, mis amigos, Nesse momento, meus amigos, un ángel del Señor um anjo do Senhor atravesó mi corazón con una atravessou o meu flecha de coração poder. com uma flecha de poder. Y yo solamente lo miré y le dije, E eu somente olhei para ele e disse: increíble, yo decidí no ganar el debate. incrível, eu decidi não ganhar o debate. Y yo le dije sencillamente, E eu disse para ele simplesmente: yo voy a regresar a la casa. eu vou voltar para casa. Voy a abrir la Biblia y el Espíritu de Vou Profecía. abrir a Bíblia e o Espírito de Profecia. Y voy a ver si ese mensaje es así. E vou ver se essa mensagem Así é que assim. llegué a la casa. Então eu cheguei em casa, Abrí la Biblia. Abrí a Biblia. Abrí el deseado de toda la gente. Abrí el desejado. Abrí el camino a Cristo. Abrí o caminho a Cristo. Y dije, tengo que refutar a este joven. e eu disse: eu tenho que refutar esse jovem. Comencé a estudiar la Biblia. Comecei a estudar a Bíblia. Deseado de todas las gentes. O desejado de todas as Camino a nações. Cristo. Caminho a Cristo. Y caí de rodillas delante del Señor y dije, E caí de joelhos diante do Senhor e disse: ¿cómo pasé tanto tiempo de mi vida como passei tanto tempo da minha vida sin ver este mensaje? sem ver essa mensagem? Y desde ese momento, E desde esse momento, año 2017, 2017, Dios me enseñó a pensar en Cristo Deus me ensinou a pensar em y Cristo. me devolvió la sonrisa, E me devolveu o sorriso. me devolvió el hogar. Me devolveu o lar. Y Cristo es mi amigo E Cristo é meu amigo hasta el día de hoy. até o dia de hoje. No lo pierda, Não perca. abrácelo. Abraça-o. Cuando lo encuentre, Quando você encontrá-lo, no deje de pensar en él, não deixe de pensar nele. abrázalo, Abrace-o. alábalo, Louva ele. acércate a él cada mañana, Se aproxime dele toda manhã. piensa en él todo el día Pensa nele o dia inteiro. y él te sostendrá E ele te sustentará desde aquí y para siempre. daqui para sempre. Amén. Amém. ¿Quiere eso? Você quer isso? Está en su palabra. Está na sua palavra. Es posible. É possível. Cristo puede hacerlo. Cristo pode fazê-lo. Sosténlo en tu corazón. Sustenha ele no seu Dale coração. tu mente Na sua mente. y él afirmará tus pasos. Abre sua mente, ele firmará seus passos. En el nombre de Jesús. No nome de Jesus. Créelo. Acredita. Vamos a orar. Vamos orar. Nuestro Padre Santo y bendito. Nosso Pai santo e bendito. Gracias por darnos a Cristo, Señor. Obrigado por nos dar a Cristo, Senhor. Gracias porque Cristo está
lleno de poder para salvar. Obrigado porque Cristo está cheio de poder para salvar. Queremos verlo, Señor. Queremos vê-lo, Senhor. No queremos pensar en nosotros mismos, Não queremos pensar em nós mesmos, ni en nuestros logros, nem nos nossos ni en lo que nos hace alcances, falta, nem naquilo que faz falta, ni en nuestras circunstancias, nem nas ni en circunstâncias, nuestras debilidades, nem nas fraquezas, ni en nuestros cuidados, nem nos cuidados, ni en las faltas ajenas, nem nas fraquezas dos outros, ni propias. nem próprias. Bendito y santo Dios de los cielos, Bendito e santo Deus dos céus, por favor, sostén nuestras mentes por favor, sostenha nossas mentes fijas en Cristo firmes em Cristo en todo tiempo, todo o tempo, al principio, no princípio, a la mitad del camino no meio do caminho y al fin del e camino. no fim do caminho. Que Cristo sea todo en todo Que Cristo seja tudo em tudo y podamos entonces ser transformados e possamos então ser a transformados su misma imagen, à Señor. sua mesma imagem, Senhor. Regálanos una vez más a Cristo. Dá-nos uma vez mais a Cristo. Levanta nuestras miradas Levanta os nossos olhos y permítenos contemplarlo. e nos permita contemplá-lo. Una hora más, Uma hora mais, un día más. dia mais. Por favor, Señor. Por favor, Senhor. En el nombre de Jesús. No nome de Jesus. Amén, Señor. Amém, Senhor. Amén.